Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 28 de janeiro, um dia lotado de jogos, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, ser o mais sucinto possível, para que a gente não demore muito por aqui. De antemão, peço a sua inscrição no vídeo, que ajuda demais a gente continuar crescendo por aqui, e obviamente o seu like, para também ajudar o YouTube a divulgar para mais pessoas. E não esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 10 horas da manhã em Israel, nós temos o líder Maccabi Haifa contra o último colocado, lanterna Maccabi Haina, uma odd de 1,20 de super favorito, extrema favoritismo para o Maccabi Haifa, que tem 100% de aproveitamento dentro de casa contra apenas uma vitória do seu adversário. Nas últimas 10 partidas, o Haina não venceu nenhuma das 10 e o Haifa venceu 8 e marcou gol em 9, tá? Então existe uma superioridade muito grande por aqui. Só para contextualizar com o PDF de apoio, quase 80% das vezes o Haifa sai na frente, não falhou em marcar em nenhuma situação, sofre até uma quantidade maior de gol do que eu esperava, né? Tem um número de ambas marcam até maior aqui. O Haina venceu apenas uma partida, foi o primeiro a marcar em apenas uma partida e também ficou apenas uma partida sem sofrer gol. Em quase 45% delas ele falha em marcar. Esse número alto aqui do ambas marcam do Haifa pode até facilitar alguma coisa para gols. De maneira geral, o Haifa é superior tanto no primeiro quanto no segundo tempo, quando joga dentro de casa, mas melhora ainda mais os seus números no segundo tempo, melhorando o número de vitórias, aumenta o número de gols marcados e reduz o número de gols sofridos. Se você é trader, eu viria para esse jogo com uma expectativa para trabalhar a favor do Maccabi Haifa em back, principalmente ali no primeiro tempo, até os 30, 35 minutos. Óbvio, se tiver leitura de superioridade, onde a gente vai ter um mercado mais estabilizado, sem aqueles coices que ele costuma dar. Se você é punter, toma só um pouco de cuidado em relação à expectativa de trabalhar a vitória no primeiro tempo. Eu sei que tem muita gente que gosta. O Maccabi Haifa venceu sim um número considerável de primeiros tempos, mas 56% para um hiper favorito assim poderia ser um pouco maior, tá? Tô achando um pouco baixo. Então toma um pouco de cuidado. Acho que a vitória nos 90 minutos é um pouco mais segura e não duvido também que o Haina consiga marcar um gol por aqui, já que o Maccabi Haifa tem sofrido gol com alguma frequência, tá? Então talvez um over 1,5, mas a vitória do Haifa nos 90 minutos me parece uma situação bem provável. Obviamente não é certeza, mas é bem provável. Às 11 horas na República Tcheca, o líder Vitória Pilsen recebe o Radek Krajové, acho que é assim que fala. Se alguém entende tcheco, me ajuda aqui embaixo. Líder da competição com apenas uma derrota dentro de casa em 7 jogos, são 6 vitórias, e tem a melhor defesa da competição e também tem a melhor defesa dentro de casa, tá? O Vitória Pilsen. Os últimos jogos entre eles, o Pilsen venceu as últimas 3 partidas, venceu 4 das últimas 5. Contextualizando um pouquinho com o PDF de apoio, em 86% das vezes, o Pilsen sai na frente do placar. Porém, cuidado, porque em quase 60% o adversário também sai. O Pilsen falha pouquíssimo em marcar e passa quase 60% dos jogos sem sofrer gol. O adversário, com apenas 14% dos jogos sem sofrer gol, em quase 45% ele falha em marcar. A discrepância de ataque e defesa é bem grande, o dobro de gols marcados pelo Pilsen e uma quantidade de gols sofridos bem baixa. A discrepância de superioridade do Pilsen provavelmente vai ser encontrada no primeiro tempo e no segundo tempo, mas no segundo tempo eu tenho uma queda de rendimento, tá? No primeiro tempo eu tenho um Pilsen mais agressivo, marcando gols e não sofrendo nenhum, empurrando o adversário para trás provavelmente, nenhuma derrota, 71% de vitória, só que o adversário não toma tanto gol e não perde tanto. Tá? Isso aqui é um fator preocupante, então reforça a leitura por aí. No segundo tempo, como eu falei, eu tenho queda de aproveitamento. O Pilsen passa a vencer menos e passa a tomar mais gols do que no primeiro tempo, só que passa a aumentar também o número de gols marcados. Já o adversário mantém o número de gols feitos, aumenta muito o número de gols sofridos, de 2 para 8, e também aumenta o número de derrota. Então, mesmo que eu tenha uma queda de rendimento do Pilsen, no comparativo, eu provavelmente vou ter um adversário muito mais frágil na segunda etapa do que no primeiro tempo. Se você é trader e o mercado aqui abrir no exchange, eu acho muito plausível você vir com a expectativa também de trabalhar a favor do Pilsen dentro ali do primeiro tempo, naquela superioridade daquele back padrão. Tá? Agora, se você é punter, cuidado com o fator primeiro tempo também, assim como eu falei no outro jogo. Por mais que o Vitória Pilsen tenha um número elevado de vitória no primeiro tempo e tenha tomado poucos gols, vale você conferir os primeiros minutos para ver se essa superioridade está sendo de fato confirmada dentro de campo, porque o adversário perde pouco
e toma poucos gols na primeira etapa. Se você vem para trabalhar os 90 minutos, ou seja, vitória do Pilsen seca ou alguma coisa assim, eu acho que você vai encontrar mais chance por aqui, porque, como eu falei, existe uma queda de aproveitamento bem grande, bem acentuada do adversário. Em relação a gols, eu não sei se é um jogo para tantos gols assim por conta do poderio defensivo do time do Pilsen, tá? Por mais que o adversário marque com alguma frequência, o Pilsen tem uma quantidade de gols sofridas bem baixa. Então, talvez não puxar tanto a corda, não criar tanta expectativa para gol seja o mais indicado. Às 11h30 na Bundesliga 1 nós temos o Freiburg contra o Augsburg. Existe uma discrepância na tabela entre as duas equipes. O Freiburg está brigando ali por vaga na Liga dos Campeões, enquanto o Augsburg está tentando fugir da zona de rebaixamento. O Freiburg é um bom mandante, tem apenas uma derrota, com 6 gols sofridos apenas, e o Augsburg, apesar de não ter tão bons números assim como visitante, é um visitante extremamente chato, tá? Os últimos jogos, fez 3 gols no Dortmund, conseguiu fazer gol no Stuttgart, conseguiu fazer gol no Colônia, conseguiu um empate contra o Union Berlin, se eu não me engano venceu o Leverkusen lá no início da competição, se eu não estou enganado também venceu o Bayern de Munique, então é uma equipe bem chata como visitante. Não consegue tantos resultados, mas é uma equipe bem chata. O mercado dá um favoritismo considerável para o Freiburg, acho que o elenco realmente é melhor, mas muito cuidado em relação a trabalhar match odds por aqui, tá? Eu acho que é um jogo mais para gols. Abrindo um pouco o leque de informação, a gente consegue ver que o Augsburg sai na frente com bastante frequência fora de casa, é o que eu estou comentando com vocês. É um time que falha pouquíssimo em marcar, então olha só, eu tenho duas equipes que saem na frente com quase a mesma frequência, os ataques falham em marcar com quase a mesma frequência, só que a defesa do Freiburg ela é melhor. É uma equipe que sofre gol em 50% dos jogos e nas outras 50% não sofre. Não tem discrepância na força ofensiva e tem um pouquinho na força defensiva. O Freiburg não costuma fazer tão bons primeiros tempos assim, não é esse suprassumo todo, apesar de ter tomado apenas um gol, não tem um número tão considerável de vitória, porque o Augsburg também tem um número mais alto de vitória e tem um número de derrota igual, só que aqui onde é que está a discrepância? O número de gols sofrido pelo Augsburg. Isso me indica um time do Augsburg que é um franco atirador. Se ele tiver que ir para cima, ele vai e não tá nem aí se ele tá dentro de casa ou não. Se tiver que tomar gol, ele toma. Foi assim contra o Dortmund, foi assim contra outras equipes e provavelmente vai ser assim contra o Freiburg. No segundo tempo, eu já tenho uma melhora no aproveitamento do Freiburg em relação a vitórias, mas o time passa a perder mais e também passa a sofrer mais gols. Então pode ser um segundo tempo mais inclinado para gols, para recuperação de resultado do que propriamente para match odds. Não encontrei, se você é trader, uma discrepância tão grande assim nos últimos números. Eu acredito que o Freiburg é mais time, inclusive o Freiburg tem um poderio ofensivo de bola aérea absurdamente bom. Não duvido nada que o Freiburg consiga criar chances de gol e até marque gols aqui com a utilização de bola aérea, utilização de bola alçada para a área, de bola parada, com escanteio, e o Augsburg sofre muito nesse fundamento, tá? Pode ficar de olho nisso que eu acho que tem cabimento por aqui. O Dortmund, inclusive, fez gols nesse quesito contra o Augsburg. Mas eu não viria para trabalhar match odds. Eu acho que é um jogo mais arriscado, com a capacidade do Augsburg sair na frente bem grande. Então a minha ideia por aqui seria ou trabalhar o over 1,5 ou 2,5 para trade, tá? Alguma coisa assim relacionada a uma longa exposição. Se você é Panther, muito cuidado em acreditar nessa vitória do Freiburg, tá? Como eu falei, acho que o Augsburg tem plena capacidade de sair na frente, pode tentar arrumar um empate por aqui. Então eu também ficaria aqui no campo dos gols. Over 1,5, 2,5, eu acho que é uma situação um pouco mais plausível. E obviamente a chance de a gente ter um ambas marcam por aqui com esse poderio ofensivo do Augsburg é bem considerável. Meio-dia na Escócia nós temos o vice-colocado da Escócia, o Rangers contra o St. Johnstone. O Rangers tem 9 vitórias em 11 jogos, não perdeu nenhuma dentro de casa, invicto. Uma das melhores defesas junto com o Celtic e 30 gols marcados. E como visitante o St. Johnstone tem 4 vitórias em 11 jogos com 6 derrotas, uma das piores defesas, tá? Tem sofrido bastante gol. O Rangers marcou nas últimas 10, não perdeu as últimas 10 e marcou primeiro nas últimas 7. Já o St. Johnstone concedeu nas últimas 10, perdeu as 6 e não ganhou nas últimas 6. Discrepância boa por aqui. Pelas cores a gente consegue ver, ó. Só que tem um problema, o Rangers não sai na frente com uma frequência para um time de 1,17. Uma odd de 1,17, que exige ali um hiperfavoritismo, ela exige um pouco mais desse super favorito aqui, tá? Então muito cuidado, o Rangers sai na frente em 64% das vezes, o St. Johnstone quase que a metade, não falhou em marcar nenhum jogo, e ficou mais de 55% dos jogos sem sofrer gol. Realmente um ataque e uma defesa muito boa. O St. Johnstone sofreu gol em todos os jogos e falhou em marcar em apenas 27%. Dá para imaginar ele marcando por aqui também. Muita discrepância no poderio ofensivo e defensivo, mas, como eu falei, não é um primeiro tempo tão sólido do Rangers. 55% de vitória,
Quase 30% de derrotas, 5 gols sofridos, 11 gols marcados. É óbvio que o Rangers é superior, mas não é um primeiro tempo que tem chamado tanta atenção para um time desse calibre. Porém, com 65% de derrota nos primeiros tempos fora de casa do St. Johnston, eu acabo tendo um balanceamento desse problema do Rangers no primeiro tempo, porque eu tenho um adversário que é muito fraco no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o Rangers ativa o modo jogo mesmo, jogo sério, quase 100% de vitória, nenhuma derrota, 2 gols sofridos e 19 gols marcados. Ou seja, quer buscar gol do Rangers? Tá a fim de buscar uma goleada do Rangers? O segundo tempo vai te dizer muito do que você precisa. O St. Johnston, no segundo tempo, continua sofrendo os 11 gols do primeiro, aumenta um pouco o número de gols marcados, por isso que eu acho que pode ser um segundo tempo mais para gols, e reduz o número de derrotas. De maneira geral, se você é trader, você tem que ter um método bem específico para trabalhar odds tão esmagadas. Se você tiver, maravilha. Provavelmente a gente vai ter uma odd esmagada, controlada, tranquila, tá? Se o Rangers estiver em cima com aquela pressão toda, dá para tentar buscar esses gols nos primeiros minutos. Se você é punter, vitória do Rangers no primeiro tempo, eu não gostaria tanto, porque o Rangers não tem vencido tanto no primeiro tempo assim. Porém, o adversário do Rangers tem o seu pior momento na primeira etapa. Então assiste uns minutos iniciais para ver se o Rangers está conseguindo penetrar na área do adversário, não está dando espaço para contra-ataque. Pode ser interessante. Outra coisa, mercados exóticos, como possível goleada do Rangers, ou um over 2,5, ou até um over mais esticado, também pode caber, porque o segundo tempo costuma ser bem movimentado. Tá? É bem provável que o favorito saia vencedor por aqui. 12h15 na La Liga, nós temos o líder Barcelona contra o Girona, que vem fazendo uma temporada muito boa, principalmente dentro de casa, com 4 vitórias em 9 jogos. Pro nível do Girona, eu acho muito bom, sinceramente, tá? O Barcelona como visitante é o segundo melhor visitante, com 7 vitórias em 8 jogos. E como mandante, o Girona, como eu falei, tem 4 vitórias em 9, é o 9º colocado, perdeu apenas 2 partidas dentro de casa. Nas últimas 10 partidas, o Girona marcou em 9, o Barcelona marcou nas 10, e o Girona não perdeu em 8, e o Barcelona não perdeu nas 10. Realmente me parece um confronto bem difícil, mas eu já venho enviesado aqui pro lado do Barça, obviamente. Aprofundando um pouco os dados, o Barcelona sai na frente com bem mais frequência, o líder está jogando muito bem. O jogo que o Barcelona fez contra a Sociedad em casa foi muito bom, me surpreendeu muito na Copa do Rei. Tá, eu achei que a Sociedad ia dar mais trabalho para o Barcelona, jogo muito bom mesmo, ficou até barato. O Girona tem falhado pouquíssimo em marcar, então tem um ataque bem parecido com o do Barcelona, né, dada a proporção dentro e fora de casa, mas é um time que sofre gol em todos os jogos. O Barcelona, por mais que seja líder da competição, não faz bons primeiros tempos. Não vence tanto e perde com mais frequência do que o próprio Girona, que não consegue vencer tanto, acaba empatando muito. Quase o mesmo número de gols marcados, quase o mesmo número de gols sofridos. Então, até o momento, nos últimos jogos do Barcelona fora de casa e do Girona em casa, não tem sido fácil para o Barcelona no primeiro tempo e não estou encontrando uma discrepância tão grande. A maior discrepância está aqui, ó, no segundo tempo. Eu tenho uma melhora do Girona também, mais gols marcados, também mais gols sofridos, mais vitórias, só que eu tenho um Barcelona mais sólido defensivamente, sem nenhuma derrota e quase 65% de vitórias. Se você é trader, eu vou vir para trabalhar provavelmente contra o Girona em janelas de superioridade do Barcelona. Não tem acontecido tanto no primeiro tempo, mas não custa eu abrir o primeiro tempo para ver se eu encontro essa janela de superioridade, tá? Não é porque o Barça não tem vencido de fato no primeiro tempo que eu não posso encontrar oportunidade para estar contra o Girona, afinal de contas, estar contra o não favorito, eu não preciso do gol. Agora, não é porque o Barcelona é líder e tem feito uma boa campanha fora, que se você estiver assistindo o jogo e estiver vendo que o Barcelona está com dificuldade, que você vai se abraçar. Então, muito cuidado se você é punter com a vitória do Barcelona no HT. Acho que não é interessante. Talvez ver uma vitória do Barcelona nos 90 minutos já é o suficiente. Não sei como é que vai estar a odd ali de uma dupla chance ou de um empate anula, porque o Barcelona vai ter um adversário pedreira. É difícil pegar o Girona hoje. Então imaginar uma vitória seca do Barça aqui já é um resultado para o Barcelona, pensando em La Liga, muito bom. Tá? Então, muito cuidado para não puxar muito a casinha. O Barcelona é mais time? É, mas deu crédito para o bom momento do Girona. Se o Barcelona não estiver jogando tão bem defensivamente, é um bom jogo talvez para ambas marcas, porque a defesa do Barça, sim, está tendo qualidade, mas o Girona está marcando muitos gols, não falhou em marcar em quase nenhum jogo. Tá? Então pode ser um jogo sim para o over 1,5 e até, dependendo da situação, para o over 2,5. Mas, se eu fosse punter, eu ficaria mais de olho nessa vitória do Barcelona nos 90 minutos. É uma probabilidade razoável. Não vou nem colocar aqui que o favorito pode se complicar, mas dê os créditos pro Girona, que ele tá jogando muito bem. 12h30 tá cheio de jogo, hein? Você viu? 12h30 PSV contra o Go Ahead Eagles. O PSV, ele é o terceiro colocado e tem
7 vitórias em 9 jogos dentro de casa. Perdeu algumas peças? Perdeu. Tem deixado a desejar em alguns momentos ali? Tem. Mas ainda tem o melhor ataque da competição com 45 gols. A gente tem que lembrar que é um adversário muito forte para qualquer equipe aqui da Holanda. O Go Ahead Eagles, fora de casa, tem 2 vitórias em 7 jogos, não sofreu tantos gols e também não marcou tantos assim. O PSV saiu na frente em quase 70% dos jogos, contra quase 30% do Eagles. Em 22% das vezes o PSV falhou em marcar, é um número alto para uma equipe de 1,25, porque o Eagles tem quase 30%, que é bem parecido aqui. A diferença é que o PSV toma bem menos gols comparado do que o seu adversário. Então a discrepância maior está no poderio ofensivo. O PSV não costuma fazer bons primeiros tempos. Apesar de perder pouco, é um número de vitória para uma odd de 1,25 baixo. Então muito cuidado para você que é Panther, que já vem se assanhando para essa vitória do PSV no HT. Assiste o jogo no início para ver se esse jogo de fato está diferente do que vem acontecendo. Não é que o PSV ele perde muito, é que ele empata muito no primeiro tempo e pode acabar complicando. O Eagles tem 43% de derrota, quase 30% de vitória e o mesmo número de gols sofridos, apesar de ter número de gols marcados menor. O PSV cresce muito no segundo tempo. Tem sido assim, né? Barcelona cresce no segundo tempo, Rangers cresce no segundo tempo. Com 67% de vitória, nenhuma derrota, reduz o número de gols sofridos e aumenta o número de gols marcados. E o Eagles aumenta o número de vitória, considerável, e reduz um pouquinho o número de derrota, mantendo o mesmo número de gols marcados e feitos. Para você que é trader, acho também interessante buscar alguma coisa de superioridade para o PSV para você estar a favor ali nos primeiros minutos, aquele método padrão. Para você que é Panther, você viu que o PSV não tem entregado tantas vitórias assim no primeiro tempo. Então, liga o sinal de alerta para qualquer situação de vitória do HT do PSV, tá? Você pode até explorar esse mercado desde que você assista os minutos iniciais para saber se esse jogo de fato está sendo diferente. Agora, nos 90 minutos é muito provável que o PSV consiga a vitória, porque eu tenho um segundo tempo muito forte. Qual que é o problema por aqui? Passar por essa defesa do Go Ahead Eagles. É uma defesa que tem sofrido poucos gols, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Em relação ao mercado de gols, como a gente tem o melhor ataque da competição, que é o PSV, também cabe uma possibilidade. Nos últimos jogos 5-2, 2-1, 2-0, 2-1, 3-1, ou seja, tivemos over 1,5 em todos eles. Ambas marcam também uma situação bem frequente e até, se você esticar um pouquinho, um 2,5, um 3,5, pode entrar. Mas isso, eu sempre te aconselho, assiste o jogo. Nada melhor do que uma leitura para te fazer ter boas entradas no mercado. 1h da tarde na Turquia, nós temos o líder Galatasaray contra o Giresunspor. O Galatasaray, além de ser o líder isolado, também é o melhor visitante da competição, com 7 vitórias em 10 jogos, apenas uma derrota e 5 gols sofridos. E o Giresunspor, que está na 12ª colocação geral, tem apenas 3 vitórias dentro de casa em 8 jogos. Mas não é uma equipe que sofre tantos gols, não marca tanto, mas também não sofre tanto. Utilizando o PDF de apoio, eu tenho um primeiro a marcar do Galatasaray em 60%. É um número bem considerável para uma odd de 1,53 fora de casa. Falha pouco em marcar e passa 70% dos jogos sem sofrer gol. Por isso é um time ruim, entre aspas, de ambas marcam pelo que vem apresentando. O Giresunspor saiu na frente em 25% das vezes, é baixo, falhou em marcar em quase 40% e tomou gol em quase todos os jogos. Então eu tenho um time que toma gol em quase todos os jogos, mas não toma tantos gols, uma média ali de 1 gol por jogo, e um time que falha em marcar constantemente, mas também tem uma média de quase 1 gol por jogo. O Galatasaray toma pouco gol na maioria dos jogos e tem um ataque bem considerável. No primeiro tempo, o Galatasaray também deixa a desejar, assim como outros times que eu acabei de citar por aqui. Não é um número tão elevado de vitória. Tá? É mais do que o adversário, mas não é tão elevado. É um número baixo de derrota também? Sim, é um número grande de empates. Tem 6 gols marcados e 3 gols sofridos, mas não vence tanto. Então muito cuidado com essas expectativas de vitória no primeiro tempo. O Giresunspor não toma tanto gol, mas como eu falei, também tem dificuldade de marcar. No segundo tempo, de novo, eu tenho um crescimento do favorito, nenhuma derrota, 70% de vitória, 14 gols marcados, e eu tenho o Giresunspor que sai mais para o jogo, marcando um pouco mais, mas também acaba sofrendo mais gols. Então, de maneira geral, acho que um Leia para a equipe em campo no Giresunspor nos 90 minutos, utilizando essa janela de superioridade do Galatasaray, é interessante, tá? Para trade. E para Panther, também acho que olhar para essa vitória do Galatasaray nos 90 minutos é melhor do que olhar talvez para uma vitória no primeiro tempo, porque o Galatasaray não tem desempenhado tão bem assim na primeira etapa, tá bom? Mercado de gols, eu ficaria um pouco receoso. Primeiro, nos últimos jogos entre eles, 2-1-1 e 1-2-0, então não foi um número de gols tão grande. E o Galatasaray toma pouco gol fora de casa e o Giresunspor também não toma tantos gols assim.
tá? Então, não acho, pelo menos no pré, que é um jogo para tantos gols. Mas o Galatasaray marcou nas últimas 10 partidas e o Giresunspor concedeu nas últimas 10. Over 1,5 em 9 e over 2,5 em 7 no Galatasaray. Pode ter ali algum meio termo entre o over 1,5 e o 2,5, mas eu não viria com uma expectativa tão grande assim para uma longuíssima exposição em gols, beleza? 1h10 da tarde na Croácia nós temos mais um super favorito, o Dinamo de Zagreb, líder da competição, isolado, com o melhor ataque da competição e a melhor defesa, dentro de casa, 8 vitórias em 9 jogos, nenhuma derrota, invicto, contra o visitante também de Zagreb, o Lokomotiv Zagreb, com uma vitória apenas em 9 jogos, 6 derrotas. Utilizando um pouco do PDF de apoio, a gente consegue ver que não existe uma discrepância tão grande no número de vezes que o Zagreb sai na frente. Isso quer dizer que é um time que tem que fazer mais força para recuperar resultado. Para você que vai trabalhar back aqui para trade, cuidado, pode ser um pouco mais perigoso. O Lokomotiv em 33% saiu na frente, o Zagreb falha pouquíssimo em marcar e sofre gol com constância, com frequência. A mesma frequência sofre gols também o Lokomotiv, mas acaba falhando um pouco menos. Então existe discrepância no poderio ofensivo, obviamente dado ao poderio financeiro das equipes, e também discrepância no poderio defensivo. O Zagreb é superior no primeiro tempo, mas não é a supra-suma, assim como a gente já viu em outros exemplos por aqui. 44% de vitória, mas tem um número mais elevado de derrota. O Lokomotiv tem 44% de derrota por aqui. No segundo tempo, crescimento, né, como é de costume, do favorito, 19 gols marcados, apenas 4 sofridos, nenhuma derrota, quase 80% de vitória, e eu continuo tendo um Lokomotiv mais ou menos no mesmo parâmetro. Então, de novo, se você é trader, acho que vale a pena ficar de olho nesses primeiros minutos do Zagreb, porque é um poderio ofensivo muito grande, pode empurrar a equipe do Lokomotiv para trás e te dar essa opção de trabalhar a favor deles, mas muito cuidado com essas opções de contra-ataque que o Zagreb pode dar se ele não tiver com a bola, como que ele está se comportando dentro de campo, porque é uma equipe que costuma sair atrás do placar e acaba tendo que virar os seus jogos, tá? Então muito cuidado. Para você que é Panther, também acho que essa vitória no primeiro tempo do Zagreb pode ser mais arriscada. Vocês viram ali que o número não é tão bom, então trabalhar com uma vitória nos 90 minutos pode ser mais interessante, mesmo que o Zagreb saia atrás, ele poderia buscar uma recuperação. E trabalhar gols também não é nada de outro mundo. Acho que é bem interessante, porque a gente tem o Zagreb tomando gol com alguma frequência, pode ser um jogo também para ambas marcas, tá? Então um over 1,5, 2,5 por aqui também pode ser muito bom, afinal a gente está falando do melhor ataque da competição. 2 horas da tarde, Cremonese e Inter de Milão. Não é uma boa temporada da Inter fora de casa, tá? Vocês vão ver aqui o quarto colocado contra o último, vocês nem estão vendo, né? O Lanterna. Fora de casa, a Inter tem 4 vitórias apenas em 9 jogos. É uma campanha muito abaixo, tem mais gol sofrido do que gol marcado. Já o Cremonese em casa não teve nenhuma vitória, então vamos ser sinceros, nada melhor do que pegar um Cremonese agora para dar aquela espantada nos problemas da Inter, tá? A Inter que perdeu o último jogo para o Empoli em casa, teve uma expulsão, acabou perdendo e encerrou aquela sequência excelente da Inter, né? A Inter tinha vencido a Supercopa do Milan, tinha batido no Napoli, tinha batido na Atalanta, tinha batido numa porrada de gente, mas a Inter fora de casa é uma situação complicada. Quando a gente olha o PDF de apoio, é impossível não reparar o quão ruim é o Cremonese, né? Caminha a passos largos em direção ao retorno para a segunda divisão. Nenhuma vitória, nenhuma vez o time saiu na frente dentro de casa, falhou em marcar em quase 70% dos jogos e ficou sem sofrer gol em apenas 33%. Era para ter um ataque bem pior, considerando o time que é. A Inter saiu na frente fora de casa em 67% das vezes, ou seja, é um time que não tem vencido tanto porque tem sofrido empates, tem um ataque razoável para a equipe que é, mas tem uma defesa muito ruim. Tomou gol em todos os jogos. Aonde a Inter é mais superior? No primeiro tempo. Aqui é diferente dos outros jogos que a gente acabou de ver. O Cremonese perde quase 50% dos primeiros tempos, não marcou nenhum gol e tomou 7. A Inter vence quase 50% dos primeiros tempos, perdeu apenas 11%, só que tem um número de gols sofridos elevado, mas tem um ataque consideravelmente bom também. Então por aqui eu viria mais para ficar de olho no primeiro tempo, porque no segundo tempo eu tenho aquela queda de rendimento da Inter. Tem uma queda de rendimento brutal aqui fora de casa que a Inter precisa resolver isso se quiser continuar brigando lá em cima. Se você é trader, vem com carinho olhar esse primeiro tempo, porque cara, não é possível. Cremonese é uma teta para jogar. Se a Inter quiser botar a bola no chão, é um excelente jogo para talvez ficar de olho nesse Lei a pior equipe em campo no Cremonese na primeira etapa, tá? Mas assiste o jogo, porque a Inter tem sido difícil fora de casa, hein? Difícil mesmo. Com essa derrota para o Empoli, em casa, o time vai vir pressionado e provavelmente vai vir babando aqui para cima do Cremonese. Mas o Cremonese está necessitado, tá? Então se o Cremonese achar um gol aqui também, ele vai querer se fechar. Para você que é Panther, também vejo com bons olhos essa vitória da Inter,
tá? Pelo momento que vive, pela pressão que está sendo exercida na Inter fora de casa e, obviamente, por toda essa situação do campeonato, onde o Napoli já está isolado, a Juventus perdeu ponto, a Lazio melhorou, o Milan deu uma caída de rendimento, cara, a Inter tem que responder também. Então, acho que pode ser interessante ficar de olho nisso. Em relação a gols, a Inter até cumpre o papel de ter um bom ataque e uma defesa ruim, que poderia ajudar nesse cenário. Mas o ataque do Cremonese não ajuda tanto. Porém, na última vez que os dois se enfrentaram, foi um 3-1, ou seja, tivemos um ambas marcam e um over 3,5 entrando por aqui. Então, o mais correto aqui seria assistir o jogo para ver se você tem cenário de espaço para trabalhar esse mercado de gols. O over 1,5 é sempre aquela situação mais tranquila, né? Porque o Cremonese, se tiver atrás, vai se expor e a Inter é um bom time de contra-ataque. O grande problema seria o Cremonese sair na frente, porque aí eu tenho um time necessitado de pontos que provavelmente vai se fechar e tentar chamar a Inter para cima. Aí já abre um cenário mais para o trade ali, para recuperação de resultado e tudo mais. Então, se eu fosse Panther, eu olharia mais para essa vitória da Inter e só, que já seria uma situação extremamente boa para o time da Inter nesse momento. 2,5 na Bundesliga nós temos o líder Bayern de Munique contra o Frankfurt. Jogo, ó, antigo, hein? Putz, faz mais de 11 anos que eu acompanho esse jogo como trader e são sempre jogos muito bons. E, ó, varia bastante a paternidade aqui. O Bayern fica vários momentos ganhando, depois o Frankfurt vem e complica a vida do Bayern. Nos últimos jogos, ó, 2 vitórias do Bayern, mas tivemos aqui também 2 vitórias do Frankfurt, tá? Então, não acho que já tá ganho esse jogo do Bayern, não, principalmente pelo momento que vive o Bayern defensivamente. O time do Bayern é líder, viu ali o Union Berlim dar uma chegada de novo, viu o Leipzig se aproximando, mas continua sendo líder. Dentro de casa, 5 vitórias em 8 jogos, não perdeu nenhuma. 27 gols marcados, o melhor ataque da competição. E como visitante, o Frankfurt é um dos melhores, por isso que eu acho que pode engrossar o caldo por aqui, pro lado do Bayern. O Bayern marcou nas últimas 10, não perdeu as 10 e marcou primeiro em 9. O Frankfurt marcou nas últimas 10, não perdeu os 6 e marcou primeiro em 8. Jogo difícil, hein? Usando um pouco aqui o PDF de apoio, em 75% das vezes o Bayern sai na frente, em 50% o Frankfurt, não é uma discrepância tão grande. Os dois times falham um pouco em marcar, o Bayern não falhou em nenhuma situação, e os dois times sofrem gol com alguma frequência. O Frankfurt sofreu gol em todos os jogos. Existe uma discrepância aqui no número de gols marcados e no número de gols sofridos, e o Bayern tem quase a mesma superioridade no primeiro e no segundo tempo. A diferença é que no primeiro tempo ele perde um pouquinho mais comparado ao segundo tempo. Poderio ofensivo é quase o mesmo. O Frankfurt também mantém números bem parecidos tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A diferença aqui é que no segundo tempo ele toma um pouquinho mais de gol. Se você é trader, dá para vir trabalhar aqui um back Bayern desde que você assista o jogo e verifique se a gente de fato está tendo uma superioridade total do Bayern. Por quê? O time do Frankfurt é excelente de bola aérea e muito bom nos contra-ataques. Então qualquer titubeada que o Bayern der, e o Bayern tá dando umas titubeadas defensivas, o Frankfurt pode punir. Tá? Não gosto dessa vitória do Bayern no primeiro tempo, porque o Frankfurt é um time que costuma sair na frente fora de casa e que costuma sair na frente fora de casa contra o Bayern. É um time chato, tá? Se sair atrás pode empatar. Não gosto tanto dessa vitória no primeiro tempo se você é Panther, tá? Acho que uma vitória nos 90 minutos pode ser mais interessante, bem menos arriscada do Bayern, mas eu gosto mesmo do mercado de gols, tá? No mínimo aqui, o over 2,5, porque o 1,5 vai estar extremamente esmagado. Então eu ficaria de olho nesse 2,5. Para trade até dá para trabalhar o 2,5 também, dependendo se o primeiro tempo terminar sem gols. Acho que dá para tentar buscar 3 gols no segundo tempo. E para você que é Panther, ficar de olho também nesse cenário para gols, tá? Em relação a ambas marcam, gosto, viu? Acho que pode ser um jogo com bastante tendência de ambas. Não duvido nada que o Bayern saia atrás, que perca esse jogo ou que perca pontos por aqui. Às 3,5 nós temos mais um super favorito. Na Hungria, o líder do campeonato, Ferencváros, pega o Vasas. O Ferencváros tem 100% de aproveitamento em casa, 7 jogos, 7 vitórias, contra uma vitória apenas fora de casa do visitante. Utilizando o PDF de apoio, 86% das vezes ele sai na frente, não falhou em marcar nenhum jogo e em mais de 55% das vezes ele não sofre gol. O Vasas saiu na frente em 43%, é alto, mas é a metade do que o Ferencváros, falha em marcar em 43% também e ficou sem sofrer gol em 29%, ou seja, muita discrepância no ataque e uma discrepância relativa aqui na defesa. Primeiro tempo muito superior do Ferencváros e o segundo tempo ainda mais superior, uma quantidade de vitória ainda maior. Então se você é trader e tiver mercado da Betfair, né, faz tempo que eu não trabalho em mercados da Hungria, pode ser interessante você ficar de olho nessa vitória do Ferencváros e principalmente trabalhar a favor dele ali no match odds convencional. Se você é Panther, acho que a vitória do Ferencváros nos 90 minutos é interessante, acho que é bem provável, né? Vou colocar embaixo a provável vitória do favorito, mas a vitória no primeiro tempo, por mais que eu tenha um Ferencváros muito bom no primeiro tempo, eu tenho um adversário que não perde tanto.
Então, um pouquinho de cuidado aí, tá? Tem sido complicado esse sábado aí para vitórias no primeiro tempo, pelo menos do que tem se mostrado nos últimos jogos. 4h30 pela Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, jogo único e jogo em estádio neutro, lá em Brasília. Sinceramente, jogo para correção de preço, não tenho estatística nenhuma aqui, eu não vou pegar a estatística do Carioca nem do Campeonato Paulista, porque é um nível de enfrentamento diferente. Essas duas equipes têm feito jogos muito intensos nos últimos anos, foi se criando uma rivalidade cada vez maior, né? São os times que mais venceram no Brasil nos últimos anos. Na minha opinião, vem sem viés para cá. Acho que é um jogo bom para correção de preço. Não vai ter problema provavelmente com liquidez. Por mais que a gente tenha um sábado com vários jogos na Europa, deve ter liquidez nesse jogo para se trabalhar. Vem para trabalhar correção de preço. Costuma ser um jogo para gols, pelo menos as últimas Supercopas têm sido assim. Pode ser que na leitura ao vivo ali você consiga trabalhar essa situação. Eu, se fosse Panther, eu ficaria de olho nesse over 1,5, no ambas marcam, mas sinceramente eu vou vir só para trabalhar mesmo no trade nessa situação de correção de preço. 16h45 na Itália, tá acabando, segura aí, não desanima não. Atalanta e Sampdoria, 1,33 a odd da Atalanta, odd de super favorito, mas a Atalanta não costuma fazer bons jogos dentro de casa, são apenas 4 vitórias em 9 jogos. Porém, a Sampdoria vive um momento muito ruim, está em 19º colocado e como visitante tem apenas 2 vitórias, são 6 gols marcados e 16 gols sofridos, tá? Olha esses últimos jogos aqui da Samp, dá uma olhada. Uma vitória apenas contra o Sassuolo e uma vitória contra a Cremonese. A Atalanta empatou fora de casa com a Juventus, mesmo a Juventus vindo motivada por conta daquela questão de perda de ponto. Venceu o Spezia por 5-2 na Copa Itália, nas oitavas de final. Meteu 8 na Salernitana e venceu o Bolonha fora de casa por 2-1. Ou seja, por mais que a Atalanta não tenha um bom desempenho em casa, o momento da Atalanta merece uma atenção, tá? Nos últimos jogos, a Atalanta saiu na frente de 78% dentro de casa, falhou em marcar em apenas 11%, mas tem tomado gol com frequência, tá? Então imaginar que a Sampdoria também pode marcar por aqui, mesmo esse ataque tira e centro da Sampdoria, pode ser uma possibilidade. A Sampdoria saiu na frente em 44% das vezes, sofreu gol em quase todos os jogos e ficou quase 50% deles sem marcar. Não existe uma discrepância tão grande no número de gols sofridos e não era para existir também no número de gols marcados, mas teve aquela hiper goleada, né? Contra a Salernitana com 8 gols. Como eu disse, não tem bons primeiros tempos e também não tem bons segundos tempos a Atalanta. Theo, por que você vai vir para cá trabalhar esse jogo então? Porque o momento da Atalanta é bom, então vale a dúvida, o famoso benefício da dúvida. Vale vir para cá para ver se a Atalanta está fazendo um bom primeiro tempo, empurrando a Sampdoria para trás e dando esse padrão de superioridade que a gente busca no trade. Para Panther, não acho que é um jogo tão bom assim. Acho que a Atalanta poderia estar com uma odd mais alta para explorar essa vitória. Acho que vitória no primeiro tempo também não é tão interessante assim, porque a Atalanta não tem vencido tanto no primeiro tempo, por mais que a Sampdoria seja um adversário ruim. Sobra ali o mercado de gols. Talvez trabalhar alguma coisa para over 1,5, 2,5. Pode ser interessante nos últimos jogos entre eles, 1,5 bateu em todos. Não é um jogo tão bom para ambas marcam, porque, como eu falei, o ataque da Sampdoria é ruim, mas a Atalanta tem marcado gols com frequência, né? 5 em um, 8 em outro, 3 na Juventus. Então, talvez para Panther o mercado de gols pode ser interessante, mas eu venho mais com essa consulta de superioridade da Atalanta no primeiro tempo para o trade. Pronto, meus amigos, pode respirar, já acabou a quantidade de jogos que a gente separou. Agora vamos só falar aqui dos over goals e depois dos extras, beleza? Só para a gente matar, já está acabando. Darmstadt e Regensburg, um dos líderes do campeonato da segunda divisão da Alemanha contra o Regensburg. Acho que pode ser um bom jogo para gols. E se você estiver assistindo um jogo, também para uma possibilidade de vitória do Darmstadt, que está tentando brigar por essa vaga na primeira divisão. Tá? Holstein Kiel e Greuther Fürth. O Fürth desceu da primeira divisão no ano passado, também está tendo um pouco de dificuldade, tem uma defesa muito vazada, pode ser um jogo bom para gols. Freiburg e Augsburg, a gente já falou sobre ele. Augsburg com uma tendência muito boa de sair na frente aqui, de complicar a vida do Freiburg, mas o Freiburg com seu poderio aéreo também pode ser um jogo bom. Hoffenheim e Gladbach. O Gladbach não teve um retorno tão bom assim dessa paralisação de inverno, já são 2 derrotas, e o Hoffenheim pior ainda, né? Já estava mal, continuou mal, mas eu acho que é um jogo bom para ficar de olho em gols, tá? Em todos os últimos 5 jogos que eles se enfrentaram, tivemos over 1,5, tivemos ambas marcam, são equipes com um bom poderio ofensivo. O Kramaric de um lado, que jogou Copa do Mundo, o Bebu recuperado de lesão, que é um jogador muito bom, já jogou no Hannover também na segunda divisão, e do lado do Gladbach tem todos aqueles jogadores que eu já falo para vocês, o Thuram, o Plea, são bons jogadores que podem ajudar muito nessa questão dos gols. Bremen e Wolfsburg, aqui são cenários diferentes, tá? Eu também acho que é um jogo bom para gols. Por quê? O Bremen começou tomando um cacete do Colônia na volta e depois
perdeu para o União Berlim em casa. O Wolfsburg meteu um cacete no Freiburg por 6 e depois deu outro cacete no Hertha de 5, tá? Então acho que é um jogo bom para gols. De novo, fica de olho no Füllkrug, Niklas Füllkrug, atacante do time do Bremen, junto com o Duxch, que são bons jogadores. Bayern de Munique e Frankfurt, como eu falei também lá em cima, acho que é um bom jogo para gols. Odd vai estar esmagada? Vai estar esmagada, mas acho que é um bom jogo para gols. E na segunda divisão, de novo, Hannover e Kaiserslautern. O Kaiserslautern é um time que gosta de pirotecnia, que eu gosto de falar desse jeito, tá? Que é aquele jogo 4x4, 3x3, é com ele mesmo. Então pode ser também um jogo muito bom. E na Holanda, o de praxe, né? O AZ Alkmaar pegando o Trash aqui. Também é um time que costuma marcar muitos gols. Acho que pode ser um jogo interessante para gols. Jogos extras. Na África do Sul, o Mamelodi Sundowns, que tem um apelido de The Brazilians, tá? Que é os brasileiros, porque jogam com a mesma cor da CBF, de amarelo com calção azul. Passa o rodo na África do Sul, tá? Vai enfrentar aqui o quinto colocado, pode ser um jogo bom. Sevilha e Elche. Sevilha parece que está entrando nos trilhos, hein? Fugindo ali da zona de rebaixamento. O Elche não venceu nenhuma na competição. É igual o caso da Atalanta. Aliás, é igual o caso da Inter. Tem que vencer, cara. O adversário é muito ruim, tem que pontuar. Na FA Cup, eu coloquei como extra o Tottenham e o United aqui embaixo também, porque eu não sei se eles vão colocar time titular, tá? 16 avos, se empatar, se não me engano, tem outro jogo. Se for titular, vale a pena ficar de olho, porque o Tottenham sempre tem que correr atrás de Copa, né? Não ganha nada, então pelo menos as Copas ele tem que jogar sério. Em Israel, Hapoel Tel Aviv, clássico, né? Derby da cidade ali, contra o Maccabi Tel Aviv, também dá para ficar de olho nesse possível back aqui ao Maccabi. E Charleroi contra Saint-Gilloise na Bélgica. Ficar de olho no jogo para gols, tá? Saint-Gilloise tem um segundo tempo melhor do que o primeiro, mas é um time que tem tomado gol com bastante frequência. Charleroi também. É isso, meus amigos. Finalizamos até domingo. Um excelente sábado para vocês. Um grande abraço.